Falar com você ao vivo. Ok, já estamos ao vivo. Seja bem-vindo a você que está sintonizando também aí através do Facebook. Seja bem-vinda. É manhã de quarta-feira, dia 5 de setembro. E hoje nós estamos recebendo, como eu disse, aqui em nossos estúdios, a doutora Karina Perassoli Marcucci. Ela é psicóloga e hipnoterapeuta. Ela é de Barra Bonita e vem até aqui para poder falar com a gente um pouquinho sobre esse lance de hipnose, esse lance de hipnoterapia, que muitas pessoas às vezes ficam assim, né? O que está acontecendo? O que é isso? Funciona ou não funciona? Ela vem para explicar as vantagens, os benefícios desse tipo de ação. Ela, inclusive, tem a clínica dela lá em Barra Bonita, né? Sim. Ação Mental, é isso que chama, doutora? Isso, Ação Mental. Bom dia, obrigado por vir até aqui falar com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Doutora, vamos lá então bater um papo um pouquinho a respeito de hipnose e hipnoterapia. Primeiro que eu pergunto, tem diferença uma coisa da outra? Na realidade, a hipnose clínica é a hipnoterapia, né? Então, é a aplicação da hipnose em clínica que se chama hipnoterapia. Ah, tá. E a hipnose, ela seria o quê? Olha, a hipnose, ela é um tratamento, né? É uma forma de você atravessar o fator crítico. O que é o fator crítico? Vamos lá, vamos desmistificar, né? Nós estamos aqui conversando, parte de nós está usando a nossa mente crítica, analítica, racional, aquela que a gente usa no dia a dia. Sim. Só que nós não somos só isso, né? E existe também um fator crítico. O que é isso? A minha parte, aquela mandonazinha que existe em mim, aquele mandãozinho que existe em você. Vamos dizer assim, que fica para você. Ah, isso você pode fazer, isso não. Ah, isso, né? Enfim. Quando eu estou em processo de hipnose, é como se eu atravessasse esse fator crítico e fosse colocar sugestões lá dentro da parte mais profunda da sua mente, que é onde estão as nossas emoções. Então, é um atravessar e colocar sugestões positivas e pensamentos e emoções aceitáveis naquele lugar. Para que isso serve, né? Para que serve a hipnose? Normalmente, a hipnoterapia, ela é usada, o tratamento clínico é usado tanto para uma melhora de performance, para aquela pessoa que sente que pode ser melhor, por exemplo, no trabalho, que pode ser melhor na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, que sente que falta algo para ser completo, entende? Tá? Independente de que nome isso tem. Ela sente isso. Por exemplo, que os outros crescem, se desenvolvem e ela não consegue se desafiar. Pessoas que têm medo de falar em público, por exemplo. Isso é uma dificuldade, tá? Timidez. Impede em algum momento da sua vida que você alcance um desafio, né? Mas não necessariamente invalida toda a sua vida, mas é um segmento, né? E também pode ser usada, além de performance, para a gente trabalhar coisas que são verdadeiramente travas. Por exemplo, uma depressão, uma fobia. A gente pode trabalhar ansiedade generalizada, coisas que verdadeiramente emperram a vida da pessoa. Por exemplo, uma depressão. Quando você está com ela, você sabe que verdadeiramente parte da sua vida para em função disso, né? E você tem N prejuízos, não é um segmento só. A hipnoterapia vem nesse sentido. Ela vai trabalhar com as emoções que sustentam essa dor em sua vida, entende? Entendi, compreendi. Então, a hipnoterapia, ela funciona somente na questão psicológica, ou seja, uma depressão, que é, na verdade, algo do psíquico da pessoa, né, da cabeça da pessoa, ou em casos de doença mesmo, ela também funciona. Por exemplo, a pessoa tem uma dor nas costas, ou a pessoa tem uma dor de cabeça tremenda, não sabe de onde vem. Funciona desde que seja emocional, de fundo emocional. Então, de que jeito a gente sabe isso? O ideal é sempre que a gente faça um diagnóstico clínico com um médico de sua confiança, né? Da especialidade que estiver aí, faça um diagnóstico, faça esse levantamento, um acompanhamento direitinho. Existem, sim, algumas doenças que são psicossomáticas, que elas aparecem no corpo, né? Mas elas não são de origem do corpo, elas são emocionais e aparecem no corpo. Tem gente que fala que, tô nervoso, fico com dor no estômago. Isso. Né? Tem disso também. Sim. Quando isso acontece, quando você descartou todas as possibilidades orgânicas, você foi ao médico, já descartou, e aquilo não, por mais que você tome medicação, por mais que você cuide, aquilo não melhora, tá? Ela pode sim ser de fundo emocional. E a maior parte dos médicos hoje já percebe isso, tá? E indica para que você busque um profissional da área, para que você busque um psicólogo, para você buscar um tratamento específico. A hipnose atua aí, tá? Existem muitas dores de cabeça que são de fundo emocional, mas eu não posso dizer que todas. Na realidade, eu só consigo saber isso a partir de uma avaliação, onde eu vou conhecer o histórico dessa pessoa, né? Também tem aquela questão dos traumas, né, doutora? A pessoa que fala assim, eu tenho
pavor de cobra, eu tenho pavor de escorpião, não posso ver uma aranha que eu fico louco, eu fico desesperado. Sim. Tem uma pessoa aqui na rádio, e agora é um relato real, que ela não pode ver gato. Ela não pode ver gato, é a Gisele ali. Se entrar um gato aqui, ela sai pela janela ali. E veja, é um sofrimento, né? Porque ela vê Pois gato sempre. Pois é, então, Né? exatamente. Tanto é que ela não vai com a gente nem na Associação Focinho Carente, que é uma entidade aqui da cidade, por conta disso, por esse medo que ela tem. É um medo, assim, incontrolável. Isso pode ser associado a algo que aconteceu lá atrás, você mesmo, viu, dona Lívia? Embora ela entre aqui comigo aqui, tá tudo bem, né? Quando eu tô aqui, você entra, fica tudo certo, né? Isso pode ser relacionado a algo que aconteceu lá atrás e que a hipnoterapia pode ajudar? Pode ser uma marca, sim, tá? Ou pode ser uma junção de várias marcas. O que é isso? Bom, todos nós vivemos e somos criados aí com N coisas, né? Mas Sim. principalmente a gente tem aí as nossas primeiras figuras de autoridade, que são os nossos pais. E quem nunca levou uma bronquinha, Bastante, né? Quem nunca passou por um susto ou coisas desse tipo. Quando isso acontece, por exemplo, quando a gente leva uma bronca, aquela boa bronca, sabe? Certo. Normalmente, ela passa o nosso fator crítico. Você lembra que eu disse que a hipnose é passar o fator crítico, Sim, né? sim. Isso acontece automaticamente. Só que, infelizmente, quando acontece diante de uma bronca, diante de uma briga, de um susto, ela passa de forma negativa. Por quê? Porque você vem acompanhado de uma bronca, ou de você não sabe fazer isso, você não deve fazer isso, enfim, tantas outras coisas que a gente sabe que a gente ouve. Que né? entra mesmo. E aquilo passa a ser uma verdade, entende? Entendi. A partir daí, aquilo é uma marca. E veja, não precisa ser grandes marcas. Às vezes, o que a gente mais vê é um somatório de marcas. O que é isso? Aconteceu uma, e não necessariamente precisa ser numa infância remota, tá? Mas a junção do dia a dia, você vai vivendo e ninguém está livre de problema. Né? Só que existem algumas questões que voltam naquela marca e precisam daquela força para continuar existindo. Então, ela vai formando teias. Entendi. Tá? Ela vai buscando na primeira marca e vai formando teias. Entendi. Eu posso te dar um exemplo? Por favor. Pode. Claro. Recentemente, eu atendi uma jornalista, tá? E quando São ela... muito traumatizados, né? Não era essa a ideia. Tudo bem. Tá, não era essa a ideia. Era só para falar sobre depressão, Sim, tá bom? claro, vamos lá. Ela veio me buscar porque ela vivia a vida naturalmente, mas de vez em quando ela tinha episódios de depressão. Sim. Ela não tinha depressão, ela tinha episódios de depressão. Quando ela vivia esses episódios, a vida dela parava. E ela era obrigada a tomar medicação, enfim. E a ter aí toda uma contenção. Tudo que ela construía se perdia naquele período. Sim. Porque ela tinha que parar. Né? Quando ela veio buscar o tratamento, ela disse assim, sabe, eu não sei bem por que eu tenho depressão. As pessoas que estão à minha volta falam que eu não tenho motivo e eu de verdade acho que eu não tenho motivo, porque eu escolhi o que eu ia fazer, eu faço o que eu gosto, eu amo trabalhar com o que eu trabalho, eu sou casada, eu tenho filhos, eu não estou nadando em dinheiro, mas está tudo bem, né? Não tenho motivo. Veja, depois que nós conversamos, eu sempre faço uma avaliação primeiro, tá? Certo. É um momento de estar com essa pessoa e entender se eu posso ajudá-la com essa técnica, né? Quando eu coloquei ela em hipnose, a mente dela, porque não sou eu que escolho o lugar que ela vai, tá? A mente me levou aonde precisava ser tratado. Nesse caso, em especial, e eu não estou dizendo que todos são iguais, mas certo. Nesse caso em especial, a mente levou... Quando ela estava vivendo com 3, 4 aninhos, ela era uma criança, né? E ela estava dormindo num quarto. Veja, todos nós já dormimos num quarto sozinhos, né? Só que à medida que ela acordou, ela se deparou com um inseto, com uma barata. Bem... Você vai pensar assim, né? Porque nós estamos usando a mente adulta. Mas é uma barata, né? A gente vai lá, pega um chinelo, pega um inseticida e acaba com o problema. Eu corro normalmente da barata. Eu fujo. Eu tenho Você medo. foge da barata. Ok, medo. tá bom. A sua mente deu essa, né? Mas, veja, uma criança com 3, 4 aninhos, ela não tem esse recurso. Ela não sabe exatamente o que fazer. Então, veja, ela usa de uma outra esfera. Ela usa da nossa parte, todos nós temos, a gente vem acompanhado de um cérebro reptiliano. Sim. Que traz todas as nossas defesas. O que é isso? A gente traz, se você pegar o seu animalzinho de estimação e acuar ele na parede, ele só tem 3 jeitos de se defender. Ou ele vai correr de você, Sim. ou ele vai travar, né? Ou ele vai te atacar.
Essa mente de 3, 4 aninhos tem essas defesas apenas, tá? Ela não tem o nosso fator crítico, essa parte crítica como a gente tem. Então, veja, diante da barata, que é algo que você não tem controle, porque ninguém tem controle sobre um inseto. É louca, né? A barata é louca. É. Se for voador, então, meu Deus. O que a mente faz? Ela precisa te proteger, né? Então, ela trava você. Nesse caso, diante da barata, a mente escolheu a defesa do congelar. Você já viu animais que congelam diante do medo? Parados. Né? Isso. A mente fez isso com ela, travou ela, segurou. Veja, protegeu, não é mesmo? Sim. Tá. Só que quando ela protege, ela também guarda as sensações de você não dar conta, você não consegue. Diante de um desafio, você não dá conta, verdadeiramente. E tantas outras coisas ruins que a gente pensa diante de um desafio que a gente não dá conta. Sim. A mente guarda. Aqui ela marcou, tá? Veja, a mãe veio, socorreu, nada de grave aconteceu. Só que aquele instante foi suficiente para ela guardar aquela emoção. Entendi. Deu para entender? Sim, tá? sim. Ela não guardou a barata. Ela não ficou com fobia de barata. É isso que eu ia falar. Se ela ficou com fobia de barata ou se Não. ela ficou com a sensação do momento? Nesse caso, ela só guardou a emoção, tá? Veja, foi vivendo, né? Sim. Ninguém tá livre de problema, Ninguém. né? Lá para os 13, 14 aninhos, nós já vivemos isso, todos nós vivemos de algum jeito. Quando você está lá na escola, começa a surgir a sexualidade. Mas Sim. não é um negócio legal, né? É um negócio meio estranho. esquisito. Isso. No caso dela, ela era uma menina mais tímida, mais fechadinha. E quando isso começou a acontecer, ela começou a gostar do cara da turma. Ela não gostou do meio mais ou menos, era o cara. Ela queria o top, né? Isso. E se envolveu com o cara. Mas, infelizmente, ele não tinha boa índole e expôs ela. Veja, de novo, a mente vai buscar um recurso de como lidar com essa exposição, de como lidar com esse desafio. A mente volta naquela que é a primeira vez que ela se sentiu exposta e com medo, Sim. tá? A mente trava de novo Entendi. e ela não consegue agir. De novo, fica uma marca, tá? Foi aqui que ela teve depressão? Não. Num outro momento lá, quando adulta, e foi por esse motivo a pessoa normalmente lembra, tá? A gota d'água, ela lembra. Sempre Entende? o estopim. Isso, a gota d'água. Eu não estou dizendo que tem pessoas que não lembram das anteriores. Às vezes elas têm vagas lembranças, mas a maior parte não lembra, tá? Certo. Essa em especial, em outro momento, quando ela estava lá para os 20 e pouquinhos, né? 20 e poucos anos, ela já estava se formando na faculdade, ela foi escolher o veículo para trabalhar, fez um estágio, estava feliz da vida, né? E começou a crescer. Era o que ela queria. Sim. Só que quando ela começou a se expor verdadeiramente, quando você está diante de um microfone, diante de uma câmera, é você, Sim, né? sim. Você não tem mais aparato, é você. É você né? que tá quebrando a barreira ali. Isso. De verdade, em algum momento ela teve uma exposição além do que poderia, tá? E teve N problemas nessa exposição. E isso afetou a imagem dela, não é mesmo? Sim. Tudo que ela construiu afetou ali. Com certeza. Veja, a mente, ela te dá uma condição de se manter íntegro, ela te segura naquela hora, o seu raciocínio funciona, a sua parte analítica funciona, você consegue responder a demanda. Porém, parte de você, que é esse cérebro mais reptiliano, essa mente mais profunda, pensa assim, tem algo de errado aí, você não pode mais se expor desse jeito. Então, parte de você começa a pensar em AM, parte em FM. Entendi. Comunica assim? Não, né? Não dá. Entende que você começa a ficar travado, Aham. tá? Todas as vezes que ela começava a crescer na profissão, parte dela segurava. Por medo. Receio de acontecer a mesma decepção. Isso. Então, é uma defesa. Não necessariamente é algo ruim. Claro, está fora de controle. Deveria não ser assim, né? Ela não escolhe isso. Mas, de verdade, é algo para protegê-la. Então, a gente, hoje, não entende mais a depressão como algo totalmente ruim. Tá bom? Entendi. É lógico que é ruim o que você sente? Claro que é. Né? Ninguém quer se sentir impotente diante Sim. da vida. Mas, provavelmente, existe uma função positiva mantendo isso. Quando você entende isso, a mente, naturalmente, não precisa mais usar desse castelo para te proteger. Uma Dá para entender? autodefesa. Isso. Basicamente, tá? Faz sentido? Muito sentido, eu compreendi. E nesse caso, como que ela faz para se livrar desse trauma ou até mesmo conseguir entender que não é dessa Tá. forma que a coisa Então, vai acontecer? veja, esse entendimento, ele vem pelo processo de hipnoterapia, Certo. tá? O que eu faço? Veja, eu sou capaz de mudar você? Não. Eu sou capaz de controlar os seus pensamentos? Também não. Tá? Eu leio mente? Também não. É importante isso. Ainda bem. Tá? É muito importante isso, né? Na realidade, a hipnoterapia,
é um tratamento clínico e a pessoa verdadeiramente tem que estar disposta a conhecer o seu referencial. Tá? Sim. Nesse caso, em especial, eu vou lá na primeira trava junto com essa pessoa, ela sabe tudo o que acontece, tá? Eu vou lá na primeira trava e a gente vai tratar essa primeira emoção. Veja, ela só tinha 3, 4 aninhos, não é mesmo? Ela não tinha condições de ter uma reação diferente. Mas hoje, ela tem. Entendi. Então, eu vou usar desses recursos, lógico, aliado a técnicas, né? Para que ela tenha um melhor entendimento, não só consciente, mas para que essa mente que a protege também tenha o entendimento que hoje ela tem outros recursos. Sim. O que acontece? Eu desfaço o primeiro. Quando eu desfaço a primeira trava, perde a força das outras. Entendi. E, naturalmente, a mente dá outros caminhos, tá? Entendi. Provavelmente mais saudáveis. Quase sempre eles são mais saudáveis. E a pessoa se sente melhor, porque ela se sente livre daquele peso que a acompanhava. Entende? Entendi. Uma coisa muito comum hoje, né, doutora, é a quantidade de pessoas com depressão. Sim. E, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que muitas pessoas até julgam que é uma sociedade depressiva, né? Não sabe lidar com traumas. A infância de hoje, até conversando com profissionais da educação, eles afirmam isso. A infância hoje não está preparada para receber traumas. A mãe e o pai não sabem falar não. E aí a criança, quando recebe o primeiro não, fica um trauma gigantesco. Como evitar isso? De que forma que os pais podem evitar que essa situação se transforme e depois... É claro que a senhora vai estar perdendo cliente lá na frente, né? Não, mas de que forma que a pessoa... Eu trabalho com crianças também. Também. Mas de que forma que a pessoa pode evitar que isso aconteça? Evitar que é o muito problema difícil apareça. dizer que você vai evitar tudo. Isso não existe, né? O que a gente percebe é que as pessoas pararam de treinar habilidades sociais. As crianças também. As crianças ficam muito reclusas, né? Sim. Não tem mais aquela condição. Eu não sei você quando menino, mas eu fui menina muitos anos atrás e eu brincava na rua. Eu também. Né? Nossa, então, quanta tampa de dedão não arranquei. É diferente. A gente precisou usar recursos para se refazer da dor sozinho. Sim. Né? Hoje a gente tem uma tendência natural a proteger mais as crianças. Só que o que acontece é que quando a gente fala um não, não tem meio termo. Ou é aquele não mais ou menos que pode, sabe aquele não que você sabe que vai fazer? Né? Ou é aquele não de uma vez que você impede todas as possibilidades. Então, a única coisa que eu posso dizer, claro, de família para família isso muda e a realidade também, Sim. mas que haja um equilíbrio maior, que sente, converse, explique o porquê do não, que a criança verdadeiramente seja participada, entende? Ela tenha participação no meio, Sim. né? Porque normalmente a gente entende que criança fica à parte. Criança não precisa saber tudo. Isso, e não... Claro, respeitando a idade, respeitando o desenvolvimento, mas o ideal é que a criança se sinta pertencente àquele ambiente, né? Sim. Que ela tenha pequenas responsabilidades, que ela possa participar verdadeiramente. Então, é uma construção. Agora, eu posso dizer para você que nunca vai acontecer uma marca? Não. Eu posso dizer para você que todas as marcas viram um problema no adulto? Não também. Tá? Isso depende muito da construção da vida de cada um. Entendi. Agora, eu trabalho com crianças também, crianças a partir de 8, 9 anos. Hoje, a minha especialização só tem 50 pessoas no Brasil. Tamanha dificuldade que é lidar com crianças, entende? É muito delicado, mas é extremamente positivo. Por quê? Porque você já reorganiza a bagagem interior de pequeno. Você não precisa esperar ficar adulto. Não vai ter que voltar tanto, né? Isso. E às vezes, e também é uma condição legal, porque o pai e a mãe começam a sentir onde é que estão errando. Sim. Né? Claro, aquele pai e a mãe que está aberto, né, a tá ouvindo isso, porque tem pais que não, né? E de verdade, eu recebo muitas crianças que às vezes são muito agressivas, que às vezes não sabem verdadeiramente ouvir um não, Sim. tá? E a gente trabalha em cima disso para que a criança não guarde isso como algo ruim para ela, tá? Você pode ver que a maior parte das crianças que não se socializam não confiam nelas. Entendi. Né? E essas crianças que hoje têm esses reflexos, doutora, elas, na verdade, isso sempre existiu e só agora que a gente consegue entender o que acontece? Ou, na verdade, houve uma crescente desse tipo de reação nas crianças, da reação do que os pais fazem nas crianças? Olha, eu acho que hoje a gente tem mais acesso, né? Então, o conhecimento é maior. E de verdade, hoje existem mais recursos, tem mais acesso, de verdade existiu uma mudança, não se cria crianças igual se criava alguns anos atrás, Exato. né? Então,
é difícil dizer para você se é mais ou se é menos. Eu acho que isso é algo pouco palpável para mim nesse momento, né? Certo. O que eu posso dizer é que quando você sente que tem uma criança que não socializa, que tem uma criança que evita o contato de verdade, que está se fechando muito no videogame, e eu não estou dizendo que não deve brincar, eu só estou dizendo que às vezes não tem limite, né? Quando você percebe que na sala de aula não rende, né? Descartada sempre a condição orgânica, tá? Eu sempre falo sobre isso porque eu não posso abarcar tudo como sendo emocional, né? Cada um tem o seu espaço. Mas quando você percebe que você fez os esforços necessários e a criança não sai daquilo, então é importante buscar ajuda. Sim. Tá? E isso pode, às vezes, a gente vê muitos casos de crianças que são abusadas na infância, né? E às vezes a criança tem aquela timidez por não entender o que está acontecendo, não consegue falar com os pais, também influencia diretamente na vida posterior da criança. É um sentimento de desvalor enorme, né? Existem aí, infelizmente, nós vivemos uma realidade que a gente não pode dizer que não existe, né? Quando você tem um responsável que se dá conta disso, ele vai buscar ajuda. Sim. Né? E a gente torce para que as pessoas consigam descobrir o quanto antes, né? Porque realmente acho que criança é um ser tão inocente que às vezes a gente fica vendo a vulnerabilidade deles e acaba ficando preocupados também com relação a isso, né? Doutora, uma pergunta que eu quero te fazer é: quantas sessões de hipnoterapia são necessárias para que um problema, né, por exemplo, a depressão lá da sua paciente, seja eliminado ou seja amenizado, reduzido? Na realidade, a hipnoterapia, ela pode ser aplicada de várias formas. Eu trabalho com uma técnica que você pode, em uma sessão, ter o benefício, tá? Por exemplo, se for uma fobia específica, nós estávamos conversando em algum momento sobre barata. Sim, né? sim. Se for uma fobia específica, em uma sessão é possível tratar. Agora, a maior parte das questões mais, por exemplo, depressão, uma fobia de ambientes, por exemplo, você não consegue ficar num ambiente onde tem muitas pessoas, tá? Tem muitas pessoas que evitam um ambiente com outras pessoas, né? Por medo. Ou fechado. Isso. Aí você precisa de um pouquinho mais de tempo. E cada caso é um caso, mas normalmente eu trabalho de 1 a 3 sessões com bastante eficácia. Entendi. Por quê? Porque a hipnose, ela atua diferente de uma terapia convencional. Eu sou psicóloga, eu também atuo com terapia convencional. O que é isso? A terapia que você vai ao psicólogo toda semana ou a cada 15 dias e vai sendo acompanhado aí para ganhar ferramentas para o seu dia, né? Certo. Para ajudar você a lidar com questões. Mas a hipnose, o que ela tem de diferente é que ela atua num nível direto nas emoções. Entendi. Então, ela é como se fosse uma bala de canhão no lugar. Entende? Eu não consigo mudar a sua vida através da hipnose. Você não vai lá, eu tenho pacientes que às vezes chegam em mim e falam assim, poxa, mas eu queria tanto sentar nessa cadeira e sair pronto para a vida, né? E tá tudo pronto. Né? Veja, de verdade, eu não consigo dizer para você que eu consigo atuar em tudo. Não funciona assim. Normalmente, a mente permite que a gente trate a sua maior dor. Aquilo que te faz mal, verdadeiramente, tá? Então, se você me disser assim, hoje, a depressão é algo que consome a minha vida. Eu não quero mais isso para mim. Ok, a sua mente me permite tratar. Entendi. Tá? A mente está propensa e aberta a resolver esse problema. Ela está buscando aquilo que não a deixa saudável. Ela quer ficar saudável. Nós nascemos para ser saudáveis. Né? A gente tem um mecanismo todo que nos mantém saudável. Né? Você pode ver, você cortou algo, ele se regenera. A mente trabalha em função de que a gente fique bem. Sim. Então, de verdade, ela permite o tratamento quando ela está vivendo uma dor e quer que aquela dor saia. Certo. Agora, existem pessoas que fazem carinho na depressão. Aí essa pessoa provavelmente não vai buscar ajuda. Entendi. É outra esfera. As pessoas que se sentem confortáveis ao estarem depressivas. Existe um ganho, né? Tá? Ganha um chocolatinho, ganha um carinhozinho, uma atenção, né? Eu não posso dizer para você, existem caminhos diferentes para tratar. Todas são tratáveis. Mas para a hipnoterapia, para a forma que eu conheço de tratamento, ela precisa que a dor seja algo que te incomode. Entendi. Tá? Se você chegar para mim e disser assim, ó, eu sou extremamente ansioso,
Eu não aguento mais isso, a minha cabeça não para no lugar. Eu tô aqui, mas ela tá pensando em si isso, e se aquilo outro. Eu não aguento, não consigo viver, não consigo ter relacionamento, não consigo... Aí é hora de tratar, certo. Entende? Porque isso tá te incomodando. Sai do limite. Saiu do limite. Entendi. E quando a depressão ela é resultante de um fator financeiro, por exemplo? A pessoa está numa situação desempregada, família desempregada, pai e mãe desempregado, não tem uma fonte de renda, não tem de onde tirar dinheiro, e a pessoa cai em depressão. Como solucionar? Porque aí depende do fator externo. Sim, mas veja, provavelmente essa pessoa, se ela puder olhar para dentro, ela tem recursos, não tem? Recursos internos, eu estou dizendo, para sair disso. Porque quantas pessoas ficaram desempregadas e depois, em pouco tempo, abriram novos espaços, construíram novas carreiras, se redescobriram. Sim. Então, na realidade, sempre existe dentro de você a condição de você se refazer. O que pode estar acontecendo é que você está olhando para o lado errado. Entendi. Ah, não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego. Ok, mas se você só quiser aquele emprego que começa das 8 da manhã e vai até tal hora, que ganha X, que tem a nomenclatura tal, né? Que era na empresa tal, que não existe mais, provavelmente você não vai ter mesmo. Sim. Agora, se você puder ter a condição de abrir-se para o novo, e de que jeito a gente faz isso? Simplesmente olhando para a gente. Entende que, na realidade, é o autoconhecimento que dá a você condições de enxergar coisas que você não via. Tá. Ah, mas eu queria, num outro exemplo agora, eu queria ser casado com a fulana de tal, ou com o fulano de tal, que ele é o amor da minha vida, porque ele é a pessoa que é certa pra mim. E aí, nesse caso, doutora? Puxa vida, hein? Você tá me pondo numa saia justa, hein? Vamos falar a verdade, né? Normalmente, a gente tem uma tendência a pôr a culpa no outro, né? Sim. Se ele não me quer, eu só queria ele, então eu não quero mais ninguém. Né? É, mais ou menos isso, né? Não pode ser mais ninguém. Mas aí tem como trabalhar também isso, para que a pessoa consiga se abrir, como a senhora disse, para o novo também, né? Sim. Doutora, a hipnoterapia infantil, a gente falou um pouquinho sobre ela. Sim. Como que funciona daí? Porque a gente sabe que criança é um negócio, é um ser espoleta, é um ser de outro mundo. Então, eu acho muito legal falar sobre isso, porque as pessoas têm a ideia de que elas precisam ficar imóveis, paradas, né? Exatamente. Sem respirar, né? Não é isso. É um estado natural da mente. Todos nós estamos em hipnose em algum momento, tá? As crianças mais do que a gente. Quem nunca assistiu um filme e chorou no filme? É verdade. Né? A gente às vezes se derrete, que nem margarina, né? É. E veja, você sabe que aquilo é tudo mentira. Não Pois sabe? É né? verdade. Você sabe, mas você se derrete no filme. E também tem algo, você tá lá assistindo, tá compenetrado naquilo, que se a sua campainha tocar, você levanta e vai atender. Exato. Então, veja, a hipnose é foco e concentração. Dentro da clínica, quando eu vou trabalhar com crianças, por isso eu disse que acima dos 8 aninhos, mais por conta da comunicação, porque a criança nessa idade, ela entende melhor o meu linguajar e eu tenho mais facilidade para lidar. Eu vou propor a criança de forma lúdica para ela usando a hipnose, entende? Vai brincando. Isso, ela tem todo um jeitinho de entrar. Ela precisa ficar parada? Não, a criança ela vai usar o espaço, tá? Entendi. E isso não quer dizer que a pessoa precisa ficar sempre de olhos fechados. Existe hipnose de olhos abertos, tá? Existem técnicas adequadas. Poxa, eu estudo há 300 anos. Sabe? E eu tive que ir aprendendo isso para dar conta, né? Então, hoje a gente já tem aí uma mala de ferramenta que vem junto, entende? É a maleta inteira carregando. Isso, eu sempre levo a minha maleta e vou entendendo o que precisa ser usado. Pessoas que precisam de concentração no trabalho. De repente a pessoa trabalha num ambiente com muitas pessoas e é necessário que ela se concentre naquele momento para estar fazendo desempenhando alguma função específica e ela não consegue. Existe alguma técnica para isso? Doutora? Então, normalmente a gente precisa avaliar se essa falta de concentração é uma questão orgânica, tá? Se ela está tendo alguma perda verdadeiramente, se, né? Ao longo do tempo, precisa avaliar primeiro. Mas se você descartou essa parte, né? Se está tudo bem com você fisicamente e você está perdendo, por quê? Porque a mente não está ali, né? Pode ser um processo ansioso que já está começando, pode ser uma condição de não estar confortável mais naquele ambiente, né? Que você tem dentro de você aí outras questões que precisam ser resolvidas. Então, é muito difícil eu dizer para você, é algo... Nós somos uma solução genérica. Cada um de nós tem o seu mundo dentro de si. Eu não tenho condições de falar para você assim, existe uma receita de bolo que você bate isso aqui e tá pronto. Entendi. Não existe isso. Entendi. O que existe e eu sempre me dou o direito de estar com uma pessoa pelo menos 1 horinha. Por quê? Porque naquele momento eu vou entender
a queixa dela, o que faz ela sofrer, de que caminhos ela já percorreu. Sim. A partir daí, eu consigo ter noção de que forma eu vou cuidar, se a hipnoterapia é a melhor ferramenta, Entendi. se ela vai ter benefício ou não, entende? Então, é algo muito personalizado. É nessa hora que eu vou traçar número de sessões. Sim. Então, eu não tenho condições de falar para você assim, não, tá tudo... Vai lá que tá... Né? É igual o pudim 1, 2, 3 lá, né? Uma xícara de não sei o quê, não sei o quê. Você põe no micro-ondas e tá tudo E pronto. tá não, tudo- não funciona assim, entendeu? E com relação à confidencialidade? Que É igual confessar para padre, né? O nego fica assim, nossa, eu vou confessar para o padre vai sair contando para todo mundo. Como é que funciona a confidencialidade numa sessão dessa? Porque a pessoa, ela vai lá disposta a realmente se abrir, expor situações que muitas vezes é desconfortável e nem a família que sabe. Uhum. Como é que fica nesse caso, É como doutor? uma sessão de psicoterapia, tem todo um setting protegido. Eu não deixei de ser psicóloga, né? Sim. E eu sigo essa condição do conselho e verdadeiramente a pessoa que vai lá, ela quer ter essa condição de estar acolhida, Sim. né? Então, isso é primordial. Né? E é importante a confiança. Sim, a pessoa tem que... a gente até estava comentando no outro momento, né? Sim. Que a hipnose, como qualquer outro tratamento emocional, ela precisa que você confie em mim. Uhum. Tá? Essa é a primeira esfera. Eu podia ter... Eu de verdade estudo muito, mas eu posso ter a melhor técnica do mundo. Se você não confia em mim, nada acontece. Porque você não vai me deixar chegar em lugar nenhum. Você não confia em mim, sua porta não abre. É você que tem a chave, não sou eu. Entende? Entendi. Né? Aliás, é até um item que eu queria citar com você, até para a gente poder esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo. A grande mídia na TV, ela meio que transformou num show a questão da hipnose, né? Através do Marcos Puentes, enfim, outros aí que a gente vê pela TV. Que dá a impressão, pelo que a gente vê, que um simples estalar de dedos é suficiente para a pessoa dormir ali ou comer cebola achando que é maçã, enfim. Dá essa sensação, essa impressão. É dessa forma que funciona? Olha, bom, existem várias vertentes de hipnose, mas o mecanismo acontece, tá? Eu não vou dizer para você que não acontece. Acontece quando a pessoa quer. Entendi. Isso é o principal. Qualquer técnica só acontece se a pessoa quer. Se ela estiver aberta para aquilo, né? Ela só sobe no palco porque quer. Sim. Ninguém te pega à força. Exato. Né? Existe toda uma preparação para que aquele evento mágico aconteça? Sim, existe uma preparação. Então é possível a pessoa comer cebola achando que é maçã. É possível, tá? Mas eu não faço isso. Entendi. O meu trabalho não é composto desse tipo de prática. Sim. Na realidade, quem vai me buscar na clínica vai para tratar. Exato. Né? Eu até tenho uns adolescentezinhos que chegam lá, ô tia, me ensina a trollar o meu amigo, né? Ensina a colar a mão. Pedir umas técnicas né? aí que eu ia fazer com a dona Marilene Ensina aqui. eu colar a mão, ensina, né? Enfim. Mas eu não trabalho com isso, entende? Eu conheço, sim, conheço. Preciso conhecer. Mas, verdadeiramente, isso não traz transformação. Exato. Então, não tem sentido para mim, entende? Uhum. Na clínica, eu sempre estou buscando o seu melhor. Exato. Se eu estou buscando o seu melhor, não tem por que eu brincar com você. Claro. E eu não estou dizendo que não é legal. Existem shows que são éticos e que é legal, a gente se diverte. Sim. Mas é só isso. É só a diversão pela diversão. Isso. Não há um fundo, não há uma consequência positiva para a pessoa. Isso. É o tratamento que propõe isso, né? Exato. E o tratamento adequado, tá? É diferente do que a senhora faz, como você disse aqui, né? A hipnoterapia para tratar alguma necessidade da pessoa, alguma demanda que a pessoa tenha, né? Que quer... Você não me venha com barata aqui não, viu, dona Marilene? Pelo amor de Deus, saia daqui com essa barata. Doutora, queria agradecer demais a sua participação aqui. Eu que agradeço. Claro que se tiver mais algum assunto que a gente não tenha citado aqui, que a senhora acha pertinente colocar, até porque nós temos um hall de pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, com certeza está acompanhando e na curiosidade de querer saber como me tratar, de que forma procurar esse tratamento, com quem eu devo falar, qual é o tipo de... Às vezes a pessoa não sabe isso, né? O profissional que ela tem que procurar naquele momento. Eu sinto algo lá dentro, um vazio, não sei... Uma depressão que eu sinto. Olha, quem eu procuro, com quem eu falo? Normalmente, eu sempre peço assim,
lógico, vou pedir para que as pessoas conheçam a minha página no Facebook, tá? Lá tem Claro. N informações. Eu tenho o hábito de fazer várias reportagens, de deixar material para que a pessoa conheça verdadeiramente, tá? Eu sou articulista de um livro que está sendo lançado, e inclusive já está entre os 5 melhores do país. Olha que legal, legal. Se chama Desbloqueie o Poder da Sua Mente, tá? Quem tiver acesso e quiser conhecer, é muito legal. Fala sobre a hipnoterapia de um jeitão mais tranquilo, a pessoa vai entender, tá? Sim. E eu acho que é bacana. Mas eu sempre peço o seguinte, que a pessoa que sente que precisa se cuidar, passe pelos meios tradicionais primeiro. Faça uma consulta, verifique se está tudo bem. Não, é emocional mesmo. Aí busque um psicólogo, tá? Um psiquiatra. Quando você já toma medicação há muito tempo e percebe que isso não tem mais, para você isso já não é algo que faz diferença, então você pode buscar também a hipnoterapia. Ela é uma alternativa aos medicamentos. Eu nunca vou dizer para você pare de tomar medicação. Isso não existe, tá bom? Siga sempre a prescrição do seu médico. Mas quando você vem para a clínica, a gente pode entender se a emoção que está mantendo você ter que tomar remédio, tá? Depois de cuidada, você precisa continuar, entende? Entendi. Tá? Mas eu nunca vou dizer para você pare. Isso não funciona assim. Não faça isso. Aliás, os maiores problemas que eu vejo são as pessoas abandonarem os tratamentos no meio do caminho. Minha nossa. Né? Esse é um perigo, É né? uma sabotagem, entende? Né? Isso é perigoso. Mas de que jeito você pode achar? Busque bons profissionais, sempre vá conhecer a carreira dessa pessoa, puxa a capivara. Eu sempre falo para meus pacientes, você puxa a capivara primeiro. Né? Puxa primeiro o histórico, né? Porque, de verdade, existem bons profissionais, tá? E em todas as áreas também existem ruins. Sim. Então, a gente precisa dessa condição, né? Se cercear de que você está pisando num terreno que é seguro. É isso. Doutora, obrigado demais pela participação. Eu que agradeço. Acho que foi um bate-papo bem bacana, esclarecedor para as pessoas, desmistificador também, porque é uma seara que as pessoas muitas vezes não têm conhecimento, Sim. né? Parece que é algo inatingível ou até mesmo diferente. Fica realmente aquela ideia de que é um show, mas na verdade não. Tem Não. esse cunho realmente de tratamento, esse cunho de solução de algum problema que a pessoa tenha emocionalmente falando. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Se eu estou à tiver disposição. algum assunto para acrescentar, fique à vontade. Obrigada. Pode falar a sua página aí, pode falar da sua clínica, fique à vontade. Bom, eu tenho a página no Facebook, né, que é o meu nome, Karina Pirassoli Marcucci, e a minha clínica se chama Ação Mental. Dentro da página tem vários depoimentos de pacientes, tá? Pessoas diferentes, com problemas diferentes, tá? Que relatam, não só eu falo sobre, né? Mas o paciente fala sobre o que viveu. Eu acho que isso é muito legal, Sim. né? E a pessoa pode conhecer, se quiser tirar dúvida, alguma coisa do tipo, claro, eu só vou pedir uma gentileza. Às vezes a pessoa quer tirar dúvida na hora, e às vezes eu não consigo, não é uma questão de querer. É paciência um pouquinho, né, Isso. gente? Manda no WhatsApp, tá? O meu número de WhatsApp é 14 99743 1020. Eu estou à disposição para esclarecer, só que precisa ter um pouquinho de paciência, Certo. tá? Porque às vezes não dá para ser na hora e entre um paciente e outro eu vou lá respondendo. Eu faço questão de responder porque eu acho muito legal. Independente da pessoa passar comigo ou não, eu acho que a gente tem... eu não escolhi trabalhar com isso à toa. Eu escolhi porque verdadeiramente eu gosto, Que tá? bom. E porque eu acredito que quando a gente toca na pessoa e ela se transforma, não é ela só que se transforma, é o meio que ela vive, entende? Entendi. Então, essa é a ideia. Estou à disposição. Obrigado, doutora. Falamos com a doutora Karina Pirassoli Marcucci. Ela é psicóloga e hipnoterapeuta na cidade de Barra Bonita, né? E veio até aqui para bater um papo com a gente a respeito disso. Você que acompanhou pelo Facebook aí, perdeu algum momento dessa transmissão, perdeu algum papo, alguma pergunta? Nossa, tive que ir lá atender o telefone, não deu para ouvir. Calma, dá para assistir depois aí no Facebook, vai estar à disposição, tá ok? E aqui na rádio, a gente